da cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória Ele tem. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou programar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 41:10. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor. 41:10-13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornam-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarás contigo tornam-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, né? A palavra do Senhor aqui, né?
O Senhor está falando que Ele nos sustenta, aleluia. Que não é para temer, que Ele é conosco, aleluia. Então não tema, que Deus, Ele te ajuda, aleluia. Muitas das vezes estamos fracos, aleluia, desanimados, mas o Senhor diz, aleluia, eu sou contigo, aleluia. Ele diz, ei, tu não estás só, eu estou contigo, aleluia. Não tema, filho meu, aleluia, que eu estou no meio dessa luta, aleluia. Assim vamos estar orando pela palavra, pelas oportunidades nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, aleluia. Pai, já te agradecemos pelos hinos louvados aqui nesta noite. Te agradecemos, Senhor, aleluia, por cada vida que aqui se encontra. E aqueles que não puderam chegar, Senhor, agradecemos pela saúde de cada um. Pai, aleluia, te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado a cada momento. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pelos tetos sobre a nossa cabeça. Pai, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque se não fosse as tuas misericórdias, não estariam mais aqui. Pai, te agradecemos, Senhor, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito, mesmo sem nos merecer. O Senhor tem guardado e tem nos livrado e tem nos sustentado de pé, Senhor, até aqui. Pai, aleluia, fortalece a tua igreja na tua presença. Senhor, aleluia, tira aquilo, Senhor, aleluia, que está deixando a tua igreja desinquieto. Senhor, tira tudo aquilo, Senhor, aleluia, que está impedindo que teus filhos chegarem até a tua casa. Pai, tira o desânimo, aleluia, tira a tristeza, tira a aflição. Aleluia, Senhor, repreende todo mal. Pai, aleluia, nesta noite fala aos corações do teu povo. Senhor, aleluia, visita, Senhor, cada um no louvor, na oração, na pregação. Pai, se faz presente, porque eu creio que o Senhor está aqui. Aleluia, porque nós estamos aqui te adorando, glorificando, exaltando o teu nome. E o Senhor está no meio de nós. Senhor, aleluia, usa teus filhos no louvor. Pai, aleluia, nos ajuda, nos fortalece cada dia. Senhor, que nunca nós venha, Senhor, desistir. E quando nós estivermos desanimados, que o Senhor venha animar. Quando nós já estiver, Senhor, aleluia, querendo desistir, que o Senhor venha nos ajudar, pegar pela nossa mão e nos levantar cada dia. Porque se não fosse o Senhor, se não fosse a mão do Senhor na nossa vida, aleluia, nós não conseguiríamos, Senhor, ficar de pé. Pai, abençoa, Senhor, cada um nesta noite, aleluia, fortalece e dá força para nós continuar de pé. É o que já te pedi, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. E assim não está distribuindo a nossa oportunidade, em nome de Jesus. Irmão Ezequiel está com a oportunidade, em nome de Jesus, para estar, aleluia, adorando o Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor diz, né? Quando a gente estamos fracos, caídos, Ele pega pela nossa mão direita, né? E nos levanta, aleluia, e nos sustenta de pé. Que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. Então temos que sempre saber que nós temos um Deus, aleluia, que renova nossas forças cada dia. Glória a Deus, aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão. Quem olhava no fogão não encontrava lenha e fogo em brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava muito.
oportunidade. Glória a Deus, né? Viúva sem nada, onde não tinha nada, aleluia. A Deus fez um milagre, aleluia, e tinha tudo, aleluia. Glória a Deus. A irmã Marlita está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Da igreja com a paz do Senhor, em Coríntios 7, 14. Coríntios. Crônicas, 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu busco a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarei a sua terra. Saudade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome clamar, orar e clamar, né? E se converter dos seus mais caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, aleluia, e perdoarei os seus pecados, aleluia. Glória a Deus, então Ele é Deus que perdoa pecados, aleluia. Se o povo clamar e se humilhar, aleluia, e buscar a sua face, Ele é Deus para converter dos maus caminhos e perdoar seus pecados, aleluia. O irmão Daniel está com a oportunidade em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, a irmã Maria está feliz com Jesus. Os irmãos tudo estão felizes com Jesus, né? Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ler em Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22, do 22 ao 27. Amém? Jesus andando sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. E quando despedia a multidão, a igreja deu 3. A igreja deu 3. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Mas à 4h da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando
sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Irmãos, como vemos aqui do 22 até o 27, Jesus ordena os discípulos para passar para o outro lado, enquanto ele foi se despedir da multidão que estava, não sei, talvez pedindo oração, estava se despedindo deles, para se. E logo em seguida Jesus, ele se despede da multidão e fica sozinho no lugar para orar. Nisso os discípulos já tinham ido adiante para outra cidade no barco. Enquanto os discípulos iam, Jesus orava. Enquanto os discípulos estavam indo, Jesus estava orando sozinho à parte. Enquanto Jesus está orando pelos discípulos, está orando por sei lá, ou por não sei o que, Jesus estava sozinho orando à parte. E o que a Bíblia vai nos dizer? Que enquanto Jesus orava, os discípulos estão no meio do mar, o mar está ao contrário, e os discípulos vão pegar e não consigo imaginar que os discípulos estavam lá remando, o mar contrário, difícil, açoitado, como diz a palavra, açoitado pelo mar contrário. Quando de repente um ser humano aparece andando sobre o mar. Eu digo um ser humano porque eu nunca vi alguém andar sobre o mar. Eu fico imaginando a cena também que eu como ser humano também gritaria pedindo socorro, também acharia um feito assim que não tem explicação. Só Jesus pode dar acima das águas, só Jesus pode operar na sua vida, só Jesus pode fazer um milagre, só Jesus pode fazer qualquer coisa na sua vida, material, sentimental, seja lá conjugal, extraconjugal. É só Jesus que pode fazer isso. Só Jesus consegue andar, só Jesus consegue fazer o sobrenatural nas nossas vidas, que nem nós conseguimos ver, prever ou sentir ou controlar qualquer coisa que não seja Jesus. Tudo é Jesus nas nossas vidas. Enquanto a gente pensar que é só a gente, a nossa vida não anda. É igual o barco com os discípulos. Enquanto a gente pensar que é contra a nossa própria força, não andamos, não seguimos, não caminhamos. E com Jesus tudo fica fácil. E o medo também aumenta muitas das coisas. O nosso problema, irmãos, é o medo. Eu posso dizer como testemunho que eu sou uma pessoa muito quieta, muito tímida, os irmãos que me conhecem sabem que eu sou assim de me cá, o pastor aqui é Dom, Karine também. E seguindo aqui a palavra, quando os discípulos veem o mestre, para adiantar aquela hora, quando os discípulos veem o mestre, eles ficam atônitos, ficam com medo, ficam. O que é isso? É um fantasma? É alguma coisa anormal. E Jesus disse para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Mas quando os discípulos escutam isso, vamos seguir aqui, o 28. E respondendo Pedro disse: Senhor, se tu és, manda-me ir contigo por cima das águas. E nesse momento, para tentar para resumir, Pedro já estava com medo só do que estava vendo. E ainda assim ele teve a ousadia de pedir para poder andar junto com o mestre. O que nos falta para muitas atitudes, para muitas coisas que nós precisamos é a atitude. Ele teve a atitude, mas depois que teve a atitude, como os irmãos devem conhecer a palavra de Deus, ele afundou. Então Jesus está dizendo aqui nessa noite: não tenham medo, não temam, fica tranquilo, eu sou contigo. A senhora dessa oportunidade das palavras do Senhor. Glória a Deus, né? Diz que ali, né, como o irmão disse, diz que Pedro disse: Senhor, se for tu,
for puro mesmo, faça que eu ande sobre as águas. Ele diz, venha Pedro. Ele diz, venha Pedro. Ele diz que Pedro ali ele começou a andar sobre as águas. Ele diz que ali Pedro ele desviou o caminho, o olhar de Jesus. Ele teve medo e começou a afundar, porque ele tirou o olhar do Senhor. Aleluia. Ele temeu, teve medo. Aleluia. E começou a afundar. E o Senhor, não tem fé, Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você crê, aleluia, não temer, aleluia, e saber que Ele é contigo, aleluia, você não vai afundar, porque Ele não vai deixar, aleluia. Glória a Deus. A irmã Cristina está com oportunidade por esse louvor. O obreiro da casa do Senhor recolhe e diz minha oferta, em nome de Jesus. Excelente desta paz, Senhor. Uma chuva
E assim vamos estar orando com a vida do nosso pastor, né? Que vai trazer a palavra nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, já te agradecemos, Senhor, pelos hinos louvados. Te agradecemos, Senhor, aleluia, glória a Deus, pelo Senhor se fazer presente no nosso meio. Pai, aleluia, abençoa a vida do teu filho que vem administrar a tua palavra. Pai, enche ele de sabedoria, de unção dos céus. Pai, aleluia. Pai, que nada venha dele, mas do teu Espírito Santo. Pai, abençoa a sua casa, a sua família, pois o Senhor conhece o seu deitar, o seu levantar. O Senhor conhece os seus passos, Pai, aleluia. Pai, fortalece ele cada dia na tua presença. Pai, que ele nunca, Senhor, aleluia, desista de te servir. Aumenta, Senhor, o desejo de fazer a tua obra, Pai, no seu coração. Aleluia, Pai, aleluia, toma, Senhor, aleluia, o teu filho nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. É o que já te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, eu estava na paz do Senhor. Josué está ali correndo. Glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Louvado o nome de Jesus. Deus é bom. Glória a Jesus. Estamos aqui nessa quinta-feira para dar glória a Jesus. Agradecendo a Deus por tudo, que a palavra diz que nós temos que sempre, dependendo de qualquer situação, ter graça. Então, Deus é bom. Ele nos fez uma promessa e as suas promessas não falham. Nós falhamos, mas Ele não. Ele nunca falha. Sábado nós estaremos aqui, sábado é Santa Ceia. Depois da ceia, nós vamos já marcar uma vigília nos próximos dias, para buscar mais no Senhor. Tivemos uma virada de ano, eu acho que nós falamos, mas foi muito bom, graças a Deus. Foi muito bom mesmo. Espero que no próximo ano Deus tenha trazido mais pessoas para juntos glorificarmos ao seu nome. Foi tranquilo, foi maravilhoso. Glória a Deus. Esse é o novo ano, onde nós estamos começando, esperando que o Pai nos dê graça para vencer as batalhas que virão. Eu acho que acalmar não vai acalmar, porque estamos vivendo dias de guerra e momentos do fim. E a Bíblia diz que ao final dos tempos, né? Josué, eu esqueci esse nome, né? É o Eric, né? Não, a Bíblia diz, é difícil, a Bíblia diz assim, ó, que ao final dos tempos as coisas ficariam muito difíceis. E eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, né? Depois, como às vezes o Daniel diz que depois dessa Covid as coisas mudou mesmo, mudou muito de todas as formas, porque houve uma liberação no mundo espiritual muito forte, uma pressão ao qual o homem não entende. Se nós não andarmos no Espírito, não vamos entender o que está acontecendo nesses últimos dias. E a promessa, e houve, tomara que não venham, que os profetas disseram no ano passado para esse ano, porque a profecia para esse ano é para que nos estenda mais, não apenas para o cristão, mas para o mundo, no Brasil, né? Então há forças mundiais muito poderosas e há uma potência espiritual que nós conhecemos bem pouquinho, não conhecemos nada que acontece no oculto, aquilo que nós não podemos contemplar de verdade. Assim que eu posso perceber no Espírito exércitos formados, prontos para a guerra contra a humanidade, né? Efésios 5,
Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Se estão orando por mim, continue orando. Se estão orando pela igreja, continue orando. E um ora pelos outros. Só assim nós vamos vencer. Glória a Jesus. Efésios capítulo 5, perto de Filipenses, perto de Apocalipse, voltando de Apocalipse, logo contra Efésios, Hebreus. Glória a Deus. Cadê tua Bíblia? Esqueceu a Bíblia? O missionário esqueceu a Bíblia? Eita, missionário. Glória seja dada no nome de Jesus. A gente corre muito e tem que tentar muito hoje ficar mais correr demais. Não tem jeito não. A gente chega a certa idade, não dá mais pra correr tanto não. Eu vou no versículo, depois você não põe Efésios capítulo 5, depois de estudar em casa com paciência esses versículos ou quem lido aqui para entender. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Diz assim: sim. Vamos ler do primeiro. Eu cheguei em casa, dá uma estudadinha, né? Em vez de usar, fazer Bíblia. Aí vai na Bíblia. Tem uma menina aí que tá no zap dançando mais que cantor no palanque. Rapaz, olha, nem cresceu, mas a mente já amadureceu. Olha o tamanho. Não é tu não, é? Não, essa daí não. Meu bicho tem 3 minutos, ela rebolando mais do que. Eita, menina. Mais do que carne na fogueira. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em tiro suave. Amém? Depois eu vou continuar devagar, se quiser não nos perder, nós vamos ficar aqui nesse versículo e assim nós vamos continuar. Glória a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Amém? Glória a Deus. Eu sei que nós temos que batalhar muito para alcançar, andar como Cristo andou. Eu sei que há uma guerra e cada vez que você tenta se chegar mais a Deus, aleluia, vai acontecer coisas talvez no trabalho ou talvez em casa, em algum lugar, para que você não ande igual a Deus. Então, é muito difícil, aleluia, viver a palavra, porque se levantará obstáculos e problemas para que a gente não venha refletir a glória de Deus, porque a palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso o diabo nos odeia, por isso o diabo nos persegue. E, aleluia, quando nós desejamos deixar o pecado nas mínimas coisas, que é no autocontrole psicológico, no autocontrole emocional, não é? Quando nós tentamos buscar a Cristo o autocontrole no sentimento, para não deixarmos ser vencidos pelo diabo, há uma guerra muito grande. Eu sei, eu digo sempre que eu gosto de começar pelo lar para poder ir para o mundo. E a nossa maior guerra não é fora, é dentro do nosso lar. Se nós conseguirmos controlar as nossas guerras dentro do lar,
nós estamos já com mais da metade da guerra vencida. E provavelmente quando essas guerras se levantam dentro do lar, nós perdemos o controle. Sobre o tema e a palavra vai ser a imagem de Cristo. Quem poderia citar algo aqui e lembrar? Eu gosto muito de repetir, ler esses versículos quase todos os dias para ver se eu consigo afirmar essa palavra dentro de mim e em mim no dia a dia. Porém, se eu disser que já venci a mim mesmo, estarei mentindo, porque é vencer a si mesmo a cada dia. Quem conhece a palavra de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. É isso mesmo. Mensagens bem simples para sermos imitadores de Cristo, imitadores de Deus como filho amado. Glória a Deus. Então, o caminho está naquilo que é tão simples e tão claro, mas nós achamos que é algo maior, mas há uma simplicidade em ser imagem e semelhança de Cristo, refletir Cristo dentro de nós. E eu sempre leio esses versículos buscando nele um alicerce para um dia estar dentro desta mensagem, fora e dentro do lar, porque dentro do lar nós somos afrontados, problemas acontecem, nós ficamos nervosos, né, irmão? Fiquei nervoso, eu liguei para o irmão político, mandei lá para um político, mandei lá para uma mulher, o menino pegou o celular e afogou dentro d'água. Não é possível, não. Aí é isso que eu digo, o controle vai embora, ele fica nervoso, fica agitado. Não é possível, não, uma coisa dessa. Então, e aí é onde está. Jesus não perdia controle com nada. Jesus não perdia o seu domínio por nada, nós perdemos por pouco. Então, seguir a Cristo, quem está entendendo, ser imagem de Cristo, é ter o controle. E sabe o que acontece hoje na rádio quando vem, meu marido? Não sei com vocês, mas comigo está acontecendo coisa estranha. Eu podia passar qualquer arroz, qualquer problema, e nada me tirar do equilíbrio, mas hoje só vai ficar nervoso, a mão começa a ficar trêmula. Como é que pode isso? Eu não tinha isso comigo e agora qualquer coisa eu estou tremendo, qualquer coisa eu estou. Oxe, o que é isso? Controla, cara, controla, né? Não é medo, o corpo ele fica agitado, a carne treme, e o cara não sabe por quê, porque antigamente não era assim, agora é. Então, tentar se dominar até nos mata. Deus sabe por que essa palavra, mas servir a Deus em santidade é simples. Trago hoje essa palavra na certeza que não erro nela. Passei por uma situação alguns anos atrás. Não gritei, não briguei, mas não gostei. Simplesmente fiquei triste com a situação. E aquela situação me levou para a cama. Eu passei mais de 30 dias arriado em cima de uma cama. Hoje nós estamos aqui. E o mundo quer falar de nós. O mundo nos persegue. O mundo nos critica. Talvez todos nos apontam. Agora viva o que nós estamos vivendo para obedecer a palavra. Quem está entendendo? Para não sair da rota, para não tomar a atitude que eles tomam lá fora, para não dar porrada em alguém, para não dar um tiro em alguém. Simplesmente você engole situações, e às vezes situações é tão forte, é tão brava, é tão pesada, que só falta nos matar. Eu me lembro como hoje, e eu simplesmente arranhei na cama, não queria comer. Nós no nosso viver, no dia a dia, a gente não aguenta passar um dia de fome e nem de sede. Eu me lembro claramente, eu fiquei quase 40 dias sem querer comer e sem querer beber. E o que me fez levantar, primeiro Deus e segundo a família, que talvez depois agradece muito pouco. Porque olhando para o filho ainda pequeno, eu digo, eu tenho que levantar, eu tenho que reagir, eu preciso trabalhar. Me dê força, meu pai.
Eu estava lá, nem eu sabia porquê, mas eu estava lá acamado, jogado. O tempo passou e depois comecei a acreditar, poucos dias atrás agora. Poucos dias atrás agora foi que eu vim entender por que eu fiquei naquela situação. No momento, o ano passou e eu não consegui entender por que eu fiquei jogado em cima de uma cama sem querer me levantar. Apenas uma tristeza profunda. Sem comer, sem beber, não morri. Sobrevivi. E eu me lembro como hoje, as coisas, para quem trabalha, para quem tem família, para quem não tem reserva, com 30 dias as coisas começam a apertar, a família começa a reclamar, e um dos meus colegas que eu conhecia dentro da cidade apareceu e disse: irmão, eu não trabalho para você, e cadê ânimo para trabalhar, cadê força? E eu me levantei e eu estou precisando, mas estou doente. Disse: não, meu irmão, bora fazer a entrevista. E você faz a entrevista e quando você melhor, você fica no meio de nós ali, não precisa fazer nada, tudo bem. E eu tive que sair da cidade de Sobradinho para ir para Juazeiro fazer essa entrevista. E dentro do carro, cadê aguentar? Chegou no meio da viagem, parece que eu ia morrer. Eu digo: rapaz, não vou aguentar, eu quero voltar, não estou aguentando, porque o estômago estava vazio, o corpo estava fraco. Só quem viveu isso vai saber o que eu digo agora. Muito ruim, passando muito mal. Os caras: não aguenta aí, cara, nós estamos chegando. Mas cheguei muito mal dentro de Juazeiro. E naquele dia tentei comer, não consegui. Assentei no banco da praça, esperando a hora e pedindo a Deus força para voltar, e já preocupado porque estava muito mal. Passei pelo médico, o médico olhou para mim: você está bem? Eu estou bem. Você sente isso, sente aquilo? Não, não sinto nada. E eu estava quase morto diante do médico. Eles podem trabalhar. E eu voltei para casa. Me lembro como hoje, indo para o trabalho, fiquei durante 7 dias, 8 dias, uma semana, no meio, era 7 homens no meio deles, apenas andando por ali, porque não tinha força para trabalhar, não tinha força nenhuma para trabalhar. Mas a ajuda dos amigos e a preocupação com a família me trouxe até aqui. São os filhos, são a responsabilidade e a ajuda de Deus que nos faz às vezes viver. Porque naquela época, talvez, se não tivesse essa preocupação, eles talvez tinham me entregado à morte, tinham ido embora, né? Eu estou dizendo isso porque às vezes resistir o mal, aleluia, nos traz, aleluia, situações de saúde gravíssima, porque não queremos sair da linha. Às vezes porque não queremos entristecer alguém, às vezes porque queremos mostrar para o mundo que somos fortes. E eu quero ainda falar dentro dessa palavra que não precisamos mostrar para o mundo que somos fortes, não precisamos mostrar para o mundo que somos bons. Se temos que reagir de alguma forma, é melhor reagir do que morrer dentro do problema, e às vezes com ódio, e às vezes com raiva. Isso ainda é pior. Eu não estava com raiva, eu não estava com ódio, apenas bateu dentro do meu coração ali uma tristeza que não queria ir embora. O mal me agarrou naquele momento e não queria ir embora. Isso é chamado o quê? Uma depressão psicológica. Uma depressão profunda. Então eu vivi esse momento e é péssimo, é mau, é muito ruim. Mas por amor à palavra, por amor a Deus e por amor à família, estou de pé, estou vivo para a glória de Deus. Talvez o mundo não saiba disso, os filhos não entendem isso, mas é isso que um pai faz, é isso que uma mãe faz quando ama a sua família, resiste e vive por eles, para a glória de Deus Pai. Então, para ser imagem, aleluia, glória a Deus, imagem de Deus, aleluia, glória a Deus, enfrentamos situações que vai nos trazer talvez muita dor, mas é compensatório, é maravilhoso, porque há uma promessa que aqueles que resistem, aleluia, receberá de Deus a coroa da vida eterna.
Há uma promessa de Deus para aqueles que resistem. Diz a palavra de Deus, aleluia: não temeis o que pode destruir só a carne, mas temei aquele que tem poder para destruir a carne e lançar a alma no inferno. Então é melhor ser imagem de Deus, é melhor buscar ser igual a Deus, porque assim seremos, aleluia, vencedores no meio das lutas, das perseguições, das humilhações, das tribulações. Quando todos dizem que você não é, mas você resistindo, há uma valia que não é da terra, há aleluia, glória a Deus, há um juízo que não é da terra, há uma justiça que não é da terra, que é pura, que é verdadeira, que é santa e não erra nunca. Aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. E não erra nunca. Sedes imitadores de Deus, como filho amado. Mateus, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Pobre de espírito. Eu tenho que estudar sobre esse assunto mais. Eu vou falar mais adiante sobre pobre de espírito. É bom nós entender bem o significado de cada verso como esse. Vamos para o segundo. Bem-aventurados os que, aleluia, choram, porque eles serão consolados. Amém? Ei, glória a Deus. Eu não tenho essa facilidade, mas te digo, quando o homem ou a mulher ela tem facilidade de entrar diante de Deus e logo está quebrantado, logo está chorando, cara, os céus se mexem a seu favor, os céus trabalham a seu favor. Aleluia, glória a Deus, porque é, aleluia, glória a Deus, algo que agrada a Deus. E o choro de um justo diz que não cai na terra. Antes de cair, os anjos levam diante do altar, diante do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, mansidão, domínio, temperança, né? Gala também fala sobre isso. E isso nos falta bastante. Glória a Deus. Mesmo quando nós não saltamos com palavrão. E eu quero dizer que o diabo é tão astuto que quando nós estamos nervosos, às vezes sem querer sai palavrões da nossa boca. Mesmo quando nós não temos o hábito de xingar, mesmo quando nós não temos o hábito de falar palavras fortes, como diz Paulo, né? Eu acho que é a mesma coisa, palavras fortes, mas na hora da raiva, na hora da impaciência, às vezes elas escapam e saem, porque é o diabo querendo tomar posse na hora da ira, porque uma palavra irada, ela destrói você e destrói quem está perto de você. Então, aqui está uma palavra de como ser imitadores de Deus como filho amado. Amém? Ser manso. Quem é manso? Quem tem domínio na hora da ira aqui, né? Eu estou sabendo aqui que uma segunda-feira aqui se passada, né? O Mar Manso puxou um facão, o Mar Bravo puxou uma faca, e aí lá vai, né? É só contando um pouco a história. O que nós somos, a nossa natureza é reagir na hora da raiva, é reagir. Glória a Jesus. Isso é humano. Hoje eu sou pastor, talvez você é crente, mas a natureza canal está aí. E quando você é afrontado, às vezes primeiro palavra é você soltar outra palavra. Seu camarada puxa um revólver, ou você corre para se armar, para se esconder, mas sua vontade é matar e destruir o seu inimigo, porque você não quer morrer. Então, esta é a palavra de Deus para nossos corações hoje. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Jesus. O que nós vamos fazer para ser igual a Cristo? Mansos. Aleluia. No meu caso eu me calei e quase morri. Mas Jesus era manso. Mas quando os fariseus, os saduceus,
os doutores da lei se levantavam contra a sua pregação, contra a palavra de Deus, ele reagia. Ele reagia, porque ele não aceitava falar, aleluia, contra a palavra de Deus. Ele reagia, ele não aceitava falar, aleluia, vamos fazer uma colocação, preparação contra, aleluia, a verdadeira justiça de Deus. Ele era a própria palavra encarnada, Deus sabia bem o que estava falando e não aceitava ao contrário. Aleluia, glória a Deus. É como nós, aleluia, não podemos reagir como o homem aí fora reage, na porrada, no palavrão, mas reagir como filho e filha amado de Deus. Glória a Jesus. Quantas vezes nós estamos em trabalho e somos obrigados a sair de rodas que não nos pertencem. Você fica, você está errado. Em roda onde começa uma piadinha, aonde vai falar de mulher, aonde vai falar de homem, e você fica lá escutando. Glória a Deus. Ou então quando se dirige a você com palavras e perguntas indecentes, o que você faz? O que nós devemos fazer para não reagir com grosseria, mas também não aceitar o pão que está nos dando, a comida que está nos dando? Como reagir? Levantarmos, nós saímos ou dizemos não? Eu digo, aleluia, um jovem crente que jogava dama todos os dias e brincam de joguinho todos os dias. E assim estava ali uma turma de crentes jogando a dama, e um dia me dirigiram e disseram: irmão, joga dama? Eu digo: eu sei jogar, já joguei muito isso aí, vem jogar conosco. Eu digo: agora eu não jogo mais. Rapaz, tem nada não. Eu digo: mas eu não jogo mais, eu estou fora disso aí, não me chamaram mais. Quem está entendendo? Não precisou dizer: sangue de Jesus tem poder, está queimado, demônio, capeta. Então não é, vocês não são crentes, vocês vão para o inferno. Isso não é ser manso, mas alguns, com falta de entendimento, sendo muito crente, vai descer a lei dos crentes. E nós conhecemos, você conhece pessoas de outros lugares que se titulam filhos de Deus, mas ainda vivem na prática pagã, ainda vivem na prática do pecado, que gosta de jogar uma dama, que gosta de jogar um baralho, que gosta de jogar um dominó, e aí se vai. Para mim, isso não é correto. Glória a Deus. Não é correto, porque são práticas, não é prática de um crente, não é prática de um servo de Deus. Nós, como vemos Jesus fazendo essas práticas, pelo contrário, a Bíblia diz que um dia ele entrou no templo e estava lá cambistas, que é jogadores, estava lá vendedores, e ele bateu neles, botou para correr todo mundo, porque ele disse: a minha casa é casa de oração e não casa de covil de ladrão. Hoje você e eu somos casa, e aí? Somos morada, e aí? Do Espírito Santo, e aí? A Bíblia diz: ou você é luz, ou você é treva. E diz a palavra que a luz não pode se misturar com treva. Hoje eu trago uma palavra em como cada dia mais nós ser parecido a Cristo e viver como Cristo. Como eu falei no começo, sermos igual a Cristo, porque Jesus diz na sua palavra, aleluia, conversando com os discípulos, e ele faz uma parábola e diz assim: basta que o servo seja que nem o seu Senhor, e o seu Senhor seja que nem o servo. Já está bom demais. Nem maior e nem menor. Não podemos ser mais do que ele, mas buscar a ser igual a ele, ele não condena. O problema de Satanás foi porque queria ser maior.
menor. Satanás queria fazer o trono mais alto e queria ser maior do que Deus. Aí Deus disse: aqui não tem maior. O maior sou eu. O professor sou eu. O Senhor sou eu. O Deus sou eu. Quem está entendendo? Quem está entendendo, pregador? Vai ser pregador. Aleluia! Imagem e no começo da Bíblia, amigo. No começo, no nascimento, diz: e o Senhor fez o mundo, imagem e a sua. O Senhor não vai ignorar se você quiser ser que nem ele. Pelo contrário, só que nós se sentimos dizendo: como? Eu digo: Senhor, me usa como Pedro, me usa como João, vai dizer: Senhor, me usa como o Senhor andou na terra, eu quero ser como o Senhor, eu não tenho coragem. Fica difícil a gente dizer: Jesus, eu quero ser como o Senhor, mas ele diz: seja minha imagem e seja minha semelhança. Basta ser o que eu sou, faça o que eu fiz, mas eu não tenho coragem. É tão santo, é tão puro, é tão perfeito. Quem tem coragem? Porém, tem os profetas por aí. Quem está vendo aí? Quem abre o Facebook? Tem os profetas por aí. Eu sou o Cristo, eu já vim do céu. E multidão seguindo esse Cristo. Tem um Cristo aí que, na África aí, que profetizou a destruição da cidade da África na cadeia. Prenderam ele porque não houve o dilúvio na data certa. A polícia pegou o profeta e prendeu. Eu não sei o que vai acontecer com o profeta foi preso. A profecia não cumpriu e o profeta foi para a cadeia, porque estava se titulando o Cristo, o profeta das nações, Glória a Deus. Porque não se engane com sinais, não se engane, aleluia, com maravilhas que tem que ter em nosso meio. Não quando diz em arrebatamento, e quando diz a vida de Cristo, porque a vida de Cristo, eu aprendo uma coisa, vai ser num abrir e fechar. Não tem esse negócio de dizer: ei, cheguei, eu sou o primeiro. Os anjos vêm à frente, as trombetas soarão, e aqueles que foram de Cristo subirão primeiro. Glória a Deus. Aleluia! Reinarão com ele durante 1000 anos. Glória a Deus, amém? Quem está entendendo? Essa hora já foi. E eu fiquei só no versículo de Efésios. Ali tem coisa muito bonita. Aleluia! Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu vou falar um pouco sobre sede e fome de justiça. Quem sabe o que é sede e fome de justiça? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino. Quem está entendendo? E eu gosto de dizer sempre e pregar simples, que nós mentimos por coisas pequenininhas. Aleluia. Enquanto Deus fala, os mentirosos não herdarão o reino, Ele não, aleluia, Ele não mede o tamanho da mentira. É como o tamanho do roubo. Não, mentiroso não herdará o reino do céu. Os ladrões também não. Eu sou que você roubou que seja um fósforo, não é seu. Você carregou de alguém, você está roubando. Você chegou para alguém dizer: e agora deixa eu caçar alguém aqui. Eu vi a Rose lá na beira do rio, mas a Rose está orando aqui. Mas foi uma brincadeira. Para nós foi, mas o céu não quer nem saber, você mentiu. Então servir a Cristo é tão simples, porém, aleluia, carregado de tanta responsabilidade que poucos de nós conseguem viver. Começa a dormir, mas precisamos viver. É como um funcionário numa empresa que está trabalhando, eita, lá vai, agora não. Só tem uma que trabalha aqui de roça. Trabalhando, ralando uva, e eu já tive em firma assim, já vi situações assim, e o patrão disse: não pode derrubar um cacho de uva. Se derrubar,
vai embora. Tá lá, todo mundo cai na capata e fala, meu Deus. Fala. Aí tem que saber que o castigo responde. Bom, se o patrão não perguntar, tá tudo bem, mas se ele perguntar, o que você vai dizer? O camarada não quer perder o preço. Então, nós erramos em coisa tão pequena. Eu quero uma vez inventou de fazer isso, eu nunca tinha ralado uma. Cada vez que ele chegar, tinha um caixa sem um cacho no chão. Meu irmão, que negócio é esse? O que? Apaguei! Eu quero ver uma vez, não, irmão, pode ir pra casa. Obrigado, não dava aguentando mais aquele negócio. Eu não tenho qualquer negócio de orar ali a luz, sei lá. Pode ser que hoje a cabeça até, mas naquele dia, hoje naquele tempo não deu certo, não. Então, aleluia! Sermos imitadores de Cristo como filho amado, Maria. Eu nem li aqui tudo, pela justiça de Deus opera em verdade. Quem já viu isso fala isso. A justiça de Deus opera em toda a verdade. Mas eu dou graça por vocês, e eu dou graças a Deus pela sua infinita misericórdia por nós, porque mesmo falhando, tropeçando, Deus conhece cada coração e sabe que habita em corações aqui, em cada coração, o desejo de acertar, o desejo de viver a verdade. E isso é muito bom, porque nós vamos continuar lutando, vamos continuar a tentar vencer, vamos continuar a tentar ganhar Satanás, vencer Satanás, aleluia, vencer a mentira, vencer qualquer coisa, aleluia, qualquer injustiça, aleluia, porque quando nós erramos com a palavra, estamos fazendo injustiça, mas quando nós somos justiçados, damos glória a Deus, porque temos alguém que faz justiça por nós. Então vale a pena viver a verdade. Por isso a Bíblia diz no livro de Efésios: andai em espírito. No livro de Gálatas: andai em espírito e não dê lugar à carne, porque se nós não andarmos em espírito, jamais nós vamos ter condições de viver apenas esses dois pontos citados aqui. Primeiro, andar como um filho amado. Segundo, ser manso. E terceiro, aleluia, andar em justiça de Deus. São 2 pontos, 3 pontos. Aleluia, justiça de Deus, que é andar em verdade, não se deixar levar por mentira e nem andar falando mentira. A mansidão, aí vem lá em Gálatas: temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque quando nós temos domínio nessa área, nós não vamos, aleluia, glória a Deus, pecar contra homem algum, porque nós não vamos furar alguém, nós não vamos bater em alguém, porque nós temos domínio próprio, nós não vamos pegar no que é a lei. Eu já conheci pessoas, talvez aqui, da Carlinhos, Marli, outros aqui, que já viu. Eu vi pessoas que não podiam ver R$1 aqui, ó. Eu já vi pessoas entrar dentro da minha casa, não aqui, em outro lugar, R$1 aqui. E nós não seremos ali, outros aqui são observadores, e você observar que a pessoa está agoniada por causa daquele R$1. Agoniado, você vê a pessoa sair, coçar a cabeça, voltar para trás, sentar perto, voltar de novo, ficar com medo, porque sabe, tem alguém ali de fora, não sabe só observando, fica preocupado. Mas a pessoa vem perto, olha de novo, e se você descuidou um pouquinho, a pessoa leva. Porque não tem autocontrole nessa situação. E eu não estou falando de criança ainda, alguns têm dormido, mas quando você vê uma coisa, eu faço tchau. Aí é comum, vamos embora, é meu. Eu estou falando de pessoas já adultas. Em nosso meio, nossa família, tinha 2 pessoas. Se você descuidasse, até cartava, ia lá e catava. Quase que descobri. São pessoas que é tão guiadas com o demônio que até não você esconde. Quando você fica, meu Deus, aí vai fazer uma soma da família inteira. Quem entrou, quem saiu, quem ficou, aí vai estudar. O cara de cada um vai aqui, vai lá. É isso aqui. Vamos pegar ele. E o interessante que é tão forte, ele não tem nada na hora que você está, que raramente quando faz isso, erra a pessoa, acerta mesmo. Foi ciclando, banca da roda. Foi você, não foi, vai, fala logo, não tu vai preso, fala logo, não tu vai. Daqui a pouco, quando o camarada não fala, quando o camarada não devolve, quem já viu isso, quando ele não devolve na mão, não foi eu, mas dá uma volta na sala, dá uma volta, inclusive
Acertar não tá o negócio. Mas rapaz, rapaz, foi aquele. Ele volta para a mesa, o negócio volta para o lugar, porque o camarada se sinta ameaçado, quadro, e é obrigado a devolver. Então, não tem controle. Então, nessa noite, andar como Cristo andou é autocontrole. E se nós for falar em autocontrole, vai trabalhar em tantas situações. Ah, meu Deus, aleluia. É mais fácil quando nós estamos morrendo ir para o médico e vai dizer: olha, a partir de hoje você vai ter que tomar remédio de pressão. Quando eu escrevo remédio de pressão, teu corpo acusa pressão. Aí eu começo: ai meu Deus, traz o remédio da pressão. Então a gente toma, porque a gente sabe que tem um controle. Mas como nós vamos controlar nossa natureza para não pecar? Se nós tivéssemos um medo de pecar, quando temos um medo de morrer, nós não pecaria, nós não erraria, porque a morte vem para todos. Mas o problema é para onde é que tu vai quando morrer? Então, a morte vem para todos, sim. Quem não sabe disso? Mas morrer com Cristo é muito bom. E a Bíblia diz que morrer com Ele não é morrer, é viver, é só sair do corpo. Se tiver paz de espírito, o homem de Deus, a mulher de Deus, tiver paz de espírito, não tem medo da morte. E morre sorrindo. Quem morre sorrindo? Só um crente. Só um crente, porque os demais fica pedindo a Deus amanhã, depois, porque eu peguei aqui. Senhor, agora não. Deixa eu me purificar. Deixa eu ficar, porque eu erro tanto. Esse é o medo. Porque se estamos obedecendo realmente a palavra, se estamos guardando Deus em nosso coração, se acreditamos mesmo na palavra, e eu lembrei de algo esse dia, pela manhã, foi ontem, algo muito interessante. A salvação, ela é tão simples, ela é tão bela. Ah, meu Deus do céu, é inexplicável. Por isso que ficam preocupados com coisas. Quem clama a Deus aqui? Quem ora em casa? Quem clama a Deus? Eu vou dizer algo que o Pai me trouxe aqui agora, que eu lembrei de outro para cá. Já vou terminar, mas eu tenho que contar para entender o que é salvação. O que fica dentro do homem quando adora a Deus, a mulher, independente de onde você está. Eu me lembro que minha avó trabalhava com banda, com feitiçaria. Os demônios delas não gostavam de mim. Abraçava todo mundo, alisava todo mundo, mas comigo era um pouco diferente. Eu sentia, eu lembro como hoje, ainda criança, aquele negócio desse que era como se fosse aquele negócio me empurrando para lá. Aí vamos para um tio meu que trabalhava na Umbanda. Há 26 anos, os demônios dele abaixavam, era demônio bravo, e eu na cachaça, e eu no mundo. Mas quando eles abaixavam, eles diziam: sai perto de mim, eu não gosto de você, sai daqui, me xingaram de todo mundo. E eu não entendi porque Deus vem nos trazer na memória coisas tão simples, que nos sabe um leque da salvação de forma tão real. Sabe o que era? Porque mesmo criança, como eu digo, aos 8 anos de idade, era levado à igreja. E todos os dias do meu jeito eu orava ao Senhor e dizia: Deus, não me deixa morrer fora da sua presença, eu te amo. Me ajude a sair dessa situação. E os diabos ouviam, os diabos viam e não gostavam de mim. Sabe que a salvação é abraçar Cristo dentro do coração e nunca deixar Ele. A salvação está dentro de ti. Glória a Deus. E o Pai me trouxe a memória, esse tempo e essa raiva dos demônios em pessoas. Eu nem gosto, mas rapaz, olha como é a salvação. Estava no mundo, estava no meio de um povo que não queria nada com Deus, mas estava orando a Deus, mesmo sem ter alguém para me ensinar, mesmo sem ter alguém para me guiar, mas eu estava dizendo: Deus, eu conheço o Senhor, eu já te servi, já estive na tua casa, me ajude a voltar para a tua casa. E isso incomodava os demônios, e isso me garantiu chegar aqui até hoje. Então a salvação, viu, crianças, é crer em Deus. E como diz a palavra, crer em Deus
e será salvo tu e a tua casa. Só para não ficar apenas no que eu lembrei, mas lembra do centurião, lá no livro de Atos, ele não era crente, ele não conhecia a crente, mas Deus enviou um anjo a Pedro e disse: o Pedro desce depressa e vai para a cidade fulana, porque lá tem um homem que é justo e que ora a mim, e que dizima a mim, e que ajuda os necessitados. Traga ele para mim, porque ele já é meu. Quando uma voz se entrega ao Senhor, não importa onde você está, ou o que você está fazendo, o Senhor traz você para o plano de salvação. Não é nós que faz, é Ele que nos traz para viver uma verdade e para morar com Ele. Deus vos abençoe. Ficamos em pé e agradecemos a Deus. Se tiver alguém para Jesus, venha. Quem está entendendo? A salvação está apenas em uma atitude. Quem está entendendo, Eric? A salvação está apenas em uma atitude: crer no único Deus. É crer, aleluia, é crer no único Deus, e Ele vai agir, Ele vai fazer para que o teu nome seja escrito no livro da vida. E é importante, viu? Peço à igreja que ore, Senhor Deus, sobre o meu coração, e vê se acha impureza dentro de mim, e guia-me em veredas eternas. Ore sempre, e Deus vai trabalhar no seu psicológico e na sua emoção para te trazer de volta a verdade de Deus. Querido Espírito Santo, cria em nós um espírito manso e verdadeiro, renova nossas forças e nos faz voar como águia. Assim, Senhor, não nos deixa cansar ou parar, mas renova-nos a cada dia. Leva-nos debaixo da sua paz, assim como o Senhor nos trouxe. Nos dando conhecer e nos saber, ó Pai, para a vergonha de Satanás e para a glória do teu nome. Que o nosso coração seja seu, que a nossa mente seja sua. Nos ajuda a orar corretamente, nos ajude a pregar corretamente, nos ajude a ensinar corretamente. Vizinhos que estão longe, vizinhos que estão perto, salva esta comunidade da condenação eterna. Liberta essa comunidade da condenação eterna. Tira da escuridão, tira das trevas e traz para a tua luz. Tira do espírito de mentira, tira do espírito de missão e de contenda e traga a tua paz. Assim, Deus, eu te amo. Assim, Deus, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque se não fosse a tua misericórdia, todos nós já teríamos sido consumidos. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos leve debaixo da tua paz, assim como o Senhor nos trouxe, nos dê a oportunidade para nos renovar a cada dia, para melhorar a cada dia, para te amar mais, para te buscar mais, para dedicar mais a ti e a tua obra. Fica conosco, Senhor, leva-nos debaixo da tua paz, e é isso que eu te peço, e é isso que eu te agradeço, no poderoso nome de Jesus. Que o amor de Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos, desde agora, para todos sempre, e a igreja diz: Amém. Terminado em nome de